Quanto tempo da sua vida você gasta tentando arrumar a sua vida? É isso mesmo, não é brincadeira não. A nossa vida, se pararmos para pensar, e com você não deve ser diferente, você deve gastar muito tempo da sua vida no período que você está acordado tentando ajeitar as coisas da sua vida. Então, ou você, quero aqui presumir, que ou você está gastando o seu tempo com algum tipo de entretenimento, ou se você não está se entretendo, você está tentando ajeitar a sua vida em alguma área, seja no seu trabalho, trabalhando, exercendo aí sua carreira profissional, ou seja, cuidando dos seus filhos, levando seu carro para arrumar, cuidando das suas finanças, cuidando da sua casa, ajeitando alguma coisa no seu corpo, indo para academia, fazendo algum procedimento estético, tentando cuidar do seu casamento, alguma coisa do tipo. Porque da hora que estamos acordados, ou nós estamos nos entretendo com alguma coisa, ou cuidando de alguma área da nossa vida. Então, podemos afirmar com praticamente toda certeza que gastamos grande parte do nosso tempo tentando acertar aquilo que está fora da gente, ou seja, as áreas da nossa vida, todas as áreas que compõem a nossa vida. Então, passamos grande parte do tempo tentando acertar o externo, aquilo que está fora da gente. Mas quanto tempo você tem gastado da sua vida para alinhar o seu interior, para cuidar de você internamente, para cuidar do seu lado psicológico, emocional e espiritual? Quanto tempo da sua vida você tem trabalhado nessas áreas e fazendo esse alinhamento interno? Se você está na correria da vida, se você vive na agitação, e se talvez 24 horas parece ser pouco para você, levando em consideração que 8 horas pelo menos você deve passar dormindo, é provável que você tenha gastado pouco ou quase nenhum tempo para cuidar do seu interior, cuidar do seu lado emocional, mental e espiritual. Mas qual a grande diferença entre cuidar do exterior e cuidar do interior? A grande questão é que quando você alinha o seu interior através de cuidados, quando você alinha o seu interior, o seu exterior, ele começa a se alinhar por si só. Como um passe de mágica? É evidente que não. Mas a verdade é que quando nós temos um alinhamento interno, ou seja, quando a gente está bem mentalmente, quando a gente está bem emocionalmente e espiritualmente, a nossa capacidade de tomar decisões ela fica muito melhor, nós aprimoramos a nossa capacidade de decidir e, por consequência, as nossas ações também ficam melhores. Nós tendemos a ter ações de maior qualidade e, por consequência, as áreas externas da nossa vida, elas começam a ir se ajeitando. Então, se você, por exemplo, está melhor emocionalmente, você tem menos vontade de gastar, você tem menos compulsividade alimentar, você tem menos vontade de discutir, de brigar com as pessoas. Então, naturalmente, você vai ajeitando a sua vida financeira, porque se você não tem tanta vontade de gastar, se você não está tentando gastar seu dinheiro para comprar coisas que muitas vezes você nem necessita, nem é necessidade, mas apenas para preencher um vazio interior, e se você para com essa compulsão de comprar, então, naturalmente, você começa a gastar menos dinheiro com coisas à toa e você começa a ir ajeitando a sua vida financeira. Se você alinha o seu interior e você vive no estado de paz, no estado de serenidade, no estado de alegria, você tem muito menos vontade de criar confusão, de brigar com as pessoas, de discutir, de criticar, de ficar julgando, de ficar condenando as pessoas, de ficar devolvendo na mesma moeda, sabe? Se vingando, pagando na mesma moeda aquilo que as pessoas fazem contra você. Então, seus relacionamentos eles começam a ser mais preservados, você começa a ter relacionamentos de melhor qualidade. Se você está mais alinhado interiormente, a capacidade que você vai ter, se você é pai ou mãe, de educar os seus filhos vai ser muito melhor.
a capacidade que você vai ter de disciplinar eles, de falar com eles num tom de bondade, de firmeza, mas de bondade, de gastar tempo com eles, fazendo alguma atividade que vai aproximar você dos seus filhos. Então, quando você faz esse alinhamento interior, a sua capacidade de decidir e a sua capacidade de agir, ela se torna muito melhor e a sua condição externa, ela começa a se alinhar também. Quando você alinha o seu exterior se alinha por si só. Porque você vai aprimorando a sua capacidade de agir. Agora, a questão é que nós passamos muito tempo tentando consertar o que está fora e pouco tempo gastamos olhando para dentro. E a verdadeira mudança, ela sempre vai acontecer de dentro para fora. Dificilmente você vai conseguir acertar o seu interior fazendo as correções externas. Se você gasta muito tempo da sua vida apenas aí batalhando com as áreas da sua vida, paga conta, leva o filho no médico, leva o filho na escola, busca da escola, vai trabalhar, faz relatório, passa um mês inteiro tentando bater meta, paga seus funcionários se você tem empresa, ou faz uma viagem aqui, outra ali, conserta seu carro, essas coisas do cotidiano, vai no final de semana na casa de um amigo, sai para jantar no meio da semana com alguém, essas coisas do cotidiano que a gente gasta a maior parte do tempo, e é óbvio que você precisa continuar fazendo isso. Eu não estou dizendo que você agora tem que deixar de cuidar das áreas da sua vida, da parte externa. O que eu estou dizendo para você é que é necessário você priorizar a sua condição interna. Porque o ser humano, ele está se afundando em estresse, em preocupações, em ansiedade, em frustração, em ressentimento, em apego às situações do passado. O ser humano está se afundando na correria do dia a dia, e talvez com você não seja diferente. Talvez você acorda e você já se envolve aí na sua rotina, e quando você vê já é a noite e você pouco fez por você. E você passou muito tempo envolvido com a sua rotina, mas pouco tempo você teve para cuidar de você. E esse não cuidado interior que o ser humano ele deixou de ter para ficar só envolvido com as coisas do externo, tem causado essa grande epidemia de saúde mental que nós estamos vendo em vários países, mas no Brasil isso está muito acentuado. Então a grande questão é, você vai precisar parar e decidir cuidar de você em sentido interior. Você vai precisar cuidar da sua parte mental, emocional e espiritual. É claro que quando nós falamos de mental e emocional, nós estamos falando basicamente da mesma coisa, porque as emoções é apenas um reflexo do que está acontecendo na sua mente. Então, quando você começa a cuidar da sua mente, por tabela, você vai cuidar também da sua parte emocional, porque as emoções nada mais é do que o pensamento energizado. Então, quando o pensamento encontra o corpo, ele se transforma em emoção. Então, o pensamento, quando encontra o corpo, ele é energizado, essas energias se transformam em emoções. Agora, se na sua mente o que permeia são pensamentos negativos, de negatividade, preocupação, medos, medo de ficar doente, medo de ficar sem dinheiro, medo de ficar sozinho, medo de não dar certo na vida, medo de não conseguir ganhar mais dinheiro, ou medo de que seus filhos não sejam o tipo de pessoa que você espera que eles sejam. Então todos esses medos que permeiam a mente humana e que ficam aí pairando na sua mente, na sua cabeça o dia todo, esses pensamentos eles vão para o corpo e se transformam em emoções. E se esses pensamentos eles forem negativos, essas emoções vão refletir isso. Então você terá emoções negativas. Provavelmente você ficará estressado, frustrado, com sentimento de medo, de angústia, ansiedade. Olha como que o ser humano está ansioso. Eu converso com os meus amigos, as pessoas da minha rede de contatos, familiares, pessoas do trabalho, pessoas da vizinhança aqui. É impressionante o nível de ansiedade do ser humano. Parece que a ansiedade virou uma epidemia. E não só uma epidemia, mas parece que virou uma questão
de identidade para as pessoas criaram identidade na ansiedade, porque as pessoas falam com tanta naturalidade hoje, nossa, como eu sou ansioso, eu sou muito ansioso. Então eles falam da ansiedade até como se fosse uma coisa normal, mas aonde há normalidade em algo que te faz mal? Como que você pode criar identidade naquilo que te faz mal? Como que você pode querer falar com orgulho, eu sou ansioso? Eu percebo que as pessoas têm falado com muito orgulho que são ansiosos, como se isso fosse algum tipo de vantagem competitiva. Como que algo que te faz sofrer, e você sofre quando você está, se você é ansioso, você está em sofrimento, porque a ansiedade ela só fica fazendo com que a sua mente ela fica te projetando para o futuro e criando situações de medo, situações negativas que podem ocorrer, e quando esses pensamentos vêm para o corpo, aí você começa a ter efeitos físicos. Como que algo que pode ser causa de sofrimento pode ser uma vantagem competitiva? Como que alguém pode querer falar com orgulho daquilo que é algo que faz sofrer? Então, nós estamos vivendo numa época da raça humana onde esse sofrimento psicológico, na qual eu venho mencionando e a gente vem trabalhando aqui nesse canal, vem fazendo parte da identidade humana. E parte disso acontece pelo não cuidado que o ser humano, pela falta de cuidado do ser humano com a sua parte interior. E passamos a viver a nossa vida buscando coisas no externo, buscando a aprovação das pessoas, buscando o reconhecimento das pessoas, buscando os prazeres através dos alimentos, a grande maioria das vezes alimentos hiperpalatáveis, açúcar, fritura, alimentos industrializados, que vai trazer aquele prazer do momento, mas que vai prejudicar a sua saúde e que daqui a pouco vai te ao mesmo tempo que ele te dá prazer e te eleva por alguns minutos ou algumas horas, mas depois ele te subtrai a tua energia, subtrai o teu humor, e logo você já está entrando aí num processo depressivo, ou você fica aí triste, angustiado novamente, e lá vai você de novo, em busca de alguma outra coisa que vai te dar prazer. Então o ser humano passou a gastar a vida tentando cuidar daquilo que está fora e deixou de cuidar daquilo que está dentro, que é o primário. Porque quando você está bem internamente, as coisas do externo, elas passam a ter menos influência sobre você. Você passa a sofrer menos com as coisas do externo. Você passa a desfrutar da vida, mesmo se as coisas externas elas não estão indo tão bem assim. Então você vai precisar, se você quiser desfrutar da vida como de fato é esse o objetivo, ou deveria ser o seu objetivo, gastar um tempo, reservar um tempo para você cuidar do seu interior. Existem algumas formas de você fazer isso. Acompanhar os vídeos aqui do canal, que eu tenho trazido conteúdo profundo, com o objetivo de te ajudar a se libertar do sofrimento psicológico e desfrutar da vida, é uma forma. Aqui você tem fonte de estudo, onde você vai compreender que é a sua mente que está causando o seu sofrimento, e que toda a ordem de sofrimento psicológico acontece no nível da mente, e quando você vive acima do nível da mente, ou seja, quando você se dissocia da mente, você passa a ter autodomínio, e você vai agora não permitir mais que a tua mente te domine, porque quando a sua mente está te dominando, você está em sofrimento, porque a mente ela é sofrimento. Quando nós estamos identificados com o conteúdo da mente, nós passamos a sofrer. Então a nossa mente ela está trafegando o tempo todo entre passado e futuro. Então ou você está sofrendo por coisas do seu passado, ou você está antecipando o futuro e criando sofrimento. Então usamos a nossa memória para criar sofrimento, e usamos a nossa imaginação para produzir sofrimento. Então, no nível da mente, nós estamos o tempo todo criando ou produzindo o nosso próprio sofrimento. Mas quando nós nos dissociamos da mente e nós passamos a viver no nível da consciência, agora nós temos a oportunidade de observar os nossos pensamentos
e não permitir mais que os nossos pensamentos nos arrastem para o estresse, para a frustração, para a inveja, para os ciúmes, para o ressentimento, para situações de medo daquilo que pode ocorrer na sua vida. Quantos medos que permeiam o ser humano. Então, acompanhar os vídeos aqui do canal é uma forma, leitura de qualidade é outra forma de você começar a se dedicar à leitura de livros de qualidade que irão trazer mais clareza para sua mente, que irão fortalecer o seu interior. A prática de atividade física, apesar de ser uma forma de cuidar do seu corpo, e o corpo já é externo, né? O corpo já é externo, mas quando você está praticando atividade física, você também, por tabela, está cuidando do seu interior. Quando você muda seus hábitos alimentares e você passa a cuidar melhor da sua saúde, e você começa a ter um corpo mais saudável e mais forte, você também está cuidando por tabela do seu interior. Mas a coisa mais importante que você pode fazer por você é você tirar o domínio da sua vida da sua própria mente. Porque a mente é a grande causadora do sofrimento humano. Se você for analisar todas as pessoas que compõem a sua vida, pessoas essas que estão vivendo em sofrimento, você vai ver que o sofrimento do ser humano é sempre as mesmas coisas. Analise para você ver. Ou o ser humano está estressado, ou está ansioso. Essas são as duas maiores causas, estresse e ansiedade. Ou ele está ressentido com alguém ou com alguma situação, ou está frustrado com alguma situação da vida, ou ele está apegado a alguma situação do passado, em especial situações negativas que aconteceram no passado. Então, essas 5 coisas, normalmente, e se fosse acrescentar mais uma, a sexta seria a pessoa estar com medo de alguma coisa, que aí entraria na questão da ansiedade, né? Porque o medo gera ansiedade. Então, analise as pessoas ao seu redor, ou analise a sua própria vida, se o motivo do seu sofrimento não está enquadrado em nenhuma dessas 6 causas que eu acabei de citar para você. E todas essas coisas só acontecem porque você entregou o domínio da sua vida para a sua própria mente. E quando você assume isso, por começar um processo de observação dos seus pensamentos, porque quando você observa os seus pensamentos, você não é mais os seus pensamentos, porque nós temos essa ilusão de acharmos que nós somos os nossos pensamentos, nós somos a nossa mente, mas a mente não é quem você é, assim como a mão não é quem você é, sua mente não é quem você é. A sua mente é só um recurso que você tem à sua disposição, da mesma forma que a sua mão é só um recurso que você tem à sua disposição. E quando você se dá conta que você não é sua mente, agora existem 2 coisas. Antes você estava preso na sua mente, achando que você é os seus pensamentos, e seus pensamentos vão te dominando e te arrastando para tudo que é lado, criando inveja, ciúmes, ressentimento, mágoa. Mas quando você se separa da sua mente, que é o processo de dissociação, você passa agora a ter a oportunidade de observar os seus pensamentos. E ao observar os seus pensamentos, não são mais um, são apenas 2. Existe você e existe os seus pensamentos. E agora, por observar os seus pensamentos, você pode agora tirar o controle da sua mente e da sua vida. Então, fazendo isso, você começa a se libertar do estresse, da inveja, da mágoa, do ressentimento e assim por diante. Então esse é o princípio básico para que você cuide do seu interior e para que você não gaste todo o seu tempo apenas cuidando da sua vida, da sua condição externa. Eu volto a dizer, você precisa continuar cuidando da sua vida e da sua condição externa, mas você vai precisar reservar um tempo para você cuidar da sua condição interior. Porque quando você alinha o seu interior, o seu exterior, ele se alinha por si só. Como um passe de mágicas? Evidente que não. Mas as suas decisões, as suas ações, elas serão melhores. E você será uma pessoa com maior capacidade de agir diante das situações que se apresentam a você, diante das circunstâncias da vida. Você será um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor profissional, um melhor filho, um melhor irmão, porque você terá alinhado o seu interior
você terá criado uma condição interna de paz, de alegria, de serenidade, e todo o seu exterior, toda a parte externa da sua vida vai acompanhar isso. Alinhe o seu interior e o seu exterior, ele vai se alinhar por si só. Nos vemos no próximo vídeo.